E bora falar sobre os episódios dessa semana de Opposites Attract e de Fanservice. É. Vamos começar pelo que passou antes, né? Que foi Fanservice. Eu não sei se a intenção é que a gente torça para que o jornalista termine com o ator. Mas se a gente se basear na química e na história e em tudo, toda a vibe que teve no episódio dessa semana, eu tô torcendo pelo melhor amigo. Assim, o melhor amigo, que é o irmão mais novo do ator, passa uma vibe tão fofa, mas ao mesmo tempo tão machucado, sabe? Mas só que ele sempre foi alguém com quem o jornalista podia contar e tudo mais. E quando o ator pega e fala pro jornalista a triste história da vida dele, e fala. Eu nunca. Mas por que tu tá me contando isso? Quando o jornalista pergunta, né? E aí ele fala, não, porque eu me sinto confortável ter falando as coisas e não sei do que. E aí do nada depois aparece o irmão do ator, né? Melhor amigo do jornalista, que tem uma queda pelo jornalista. E tu vê que a dinâmica muda. Então, dá pra entender que o ator sabe da situação do irmão em relação à família. E o irmão mais novo também sabe que o irmão mais velho não tem culpa, que foram coisas, escolhas dos pais deles, sabe? Que o pai dele e a mãe dele que estavam no meio de tretas e tudo mais, e que um não tem culpa do outro, tipo, entre irmãos. Mas mesmo assim, eu achava que era pra. Ai, nossa, esse clima tão fofo entre irmãos. Não. Não rolou. Não rolou entre irmãos, não rolou entre o jornalista e o ator. Quando foi rolar entre o jornalista e o melhor amigo, foi ali ó, na porta, mas só que daí o jornalista disse: Tu tá bêbado? Vamos. Não, isso não. E caiu fora. Se o jornalista for atrás do ator, eu bato nele e bato no ator. E ainda bato também no melhor amigo, porque o melhor amigo tem que ser mais esperto. Sabe quando não tem nexo, não tem sentido o relacionamento? O ator e o jornalista, pelo menos até agora, os dois são bonitos, claro, mas entre o ator, que é uma pessoa que tem os problemas e papapá, mas é meio estúpido, e o melhor amigo, que faz tudo pelo jornalista, que na minha opinião, é mais bonito que o ator, mas tudo bem. Que trata bem, sabe? Que prioriza, sempre coloca o jornalista em primeiro lugar. Tu vai escolher o ator problemático que te tratou mal? Ah, para, né? Não é nenhuma briga de é um amor proibido. Não tem nem amor proibido. Tu tá pegando o irmão errado. Então, semana que vem, eu só espero que pelo menos um beijinho entre o jornalista e o melhor amigo role. Porque se só rolar beijo do jornalista com o ator, eu vou ficar revoltado. Porque não dá. Não dá pra querer. Mas, tudo bem. E sobre a Opposites Attract, mais uma semana de atuação medíocre do professor. O gurizinho pega e meio que sai com o professor, mas só que daí quando o professor tá na sala dele, ele recebe ligação de não sei quem que conta, não, toma cuidado, porque semestre passado um professor saiu com uma aluna, não sei do que, e aí ele teve que tirar um tempo distante, um tempo, sabe, tipo um ano sabático, e ela que levou a maior parte do backlash, sabe? Ela que mais se fudeu porque ficaram falando dela, que ela, literalmente, de uma maneira bonita, ele falou que ela dava pra ter nota boa, sabe? Um boquetaxi quase. E não foi assim. E aí, o que aconteceu? O professor pega, pensa nesse problema e associa a situação dele com essa situação do guri, do professor e da guria. Aí ele começa a tratar mal. No mesmo dia que ele tratou bem, super bem, o gurizote, aluno dele, ele começa a tratar mal. Daí o que o gurizote decide fazer? Largar tudo e decidir fazer com que o professor fique com ciúmes. Então, sempre que alguém dá em cima dele, né, o do gurizote,
e o professor tá no campo de visão, consegue escutar algo do gênero, ele vai e aceita as investidas e flerta de volta e faz essas coisas só para causar ciúmes no professor. Então, a gente tá nesse joguinho de quem desistir primeiro, quem vai dar o braço a torcer primeiro. Pelo visto vai ser o professor, porque no final do episódio, o gurizinho tá, tipo, um dos ficantes, o gurizinho tá agarrando ele do punho e falando, o que, tu só fica... Eu só posso sair contigo e não sei do que, quando tu tá afim, tu brinca e joga fora, não sei do que. Aí o gurizinho, me solta por favor, eu tenho aula, eu não, tu não entende, não sei do que. E aí eles começam meio que uma discussão, o professor que tinha dado carona pro gurizinho até a estação de metrô, por coincidência do BL, presencia assim tudo isso, ele vai e mete uma bucha na cara do ficante, do aluno dele, que não é ficante, né, é um dos casos. Aí o aluno fica olhando para ele, aí o professor fica olhando para o aluno, a interpretação do professor segue que nem de uma porta, e acaba aí o episódio, sem prévia do próximo. Então vamos ver o que vai acontecer em relação ao professor e ao aluno pós-soco, né? Porque agora ele não vai poder falar, não me importo contigo, eu tô te tratando que nem eu trato qualquer outro aluno. Acho que ficaria meio forçado. E vamos descobrir que papo que vai rolar entre o ator, o jornalista e o irmão do ator. Porque ali, esse caso de família vai estar bom. Doutora Anaí, cadê você? Porque esse triângulo amoroso, que ainda não é triângulo amoroso, mas parece que já é triângulo amoroso, vai dar dor de cabeça. E se o jornalista ficar com o ator, eu vou ficar revoltado. Porque o ator é massa, tudo bem, mas o amigo do jornalista, de 10-0. E vocês assistiram Opposites Attract? Vocês assistiram Fanservice dessa semana? Se assistiram, o que acharam? E com quem vocês querem que, no caso, o jornalista fique? E no caso de Opposites Attract, vocês acham que semana que vem o professor já vai dar uma liberada? Porque é o último episódio semana que vem, né? Será que acabam juntos ou vai ser que nem aqueles do Suk Film que acaba sempre numa tragédia, numa traição ou em algo ruim? Vamos falando sobre esses KBLs, KBLs aqui nos comentários, esses dois. Tem outros que estão rolando, daí eu vou trazer semana que vem. Vamos falando sobre esses por enquanto aqui nos comentários e vejo vocês na próxima.